Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. E eu sou o João Urbano. E, Joca, dessa vez a gente veio aqui para falar de 3 casos clínicos no pronto-socorro de cefaleia, né? Exatamente, e trouxemos um convidado altamente gabaritado para isso. Me apresente ele, João, me apresente. Nós convidamos aqui o Dr. Luiz Gomes. Luiz, meu amigo, ele é neurologista pelo Hospital das Clínicas da USP, é especialista em cefaleia e ele é conterrâneo do Cauê, lá de Garça. E aí, Luiz, tudo bem? E aí, tudo bem, gente? Boa noite, né, já? Boa noite, boa Exato. noite. E aí, Luiz, é engraçado que quando a gente mencionou que você ia participar do episódio, o Cauê, que é de Garça, falou, opa, que esse nome eu conheço, é de Garça. Parece que todo mundo de Garça se conhece, né? Sim, todo mundo em Garça se conhece, a cidade é minúscula, né? Entendi. Maravilha. Dá um abraço pro Cauê também. Show de bola. Beleza, e aí a gente trouxe também Luiz aqui, por ser especialista em cefaleia, e também ele foi preceptor do pronto-socorro de neurologia da USP, lá no ano passado, né, Luiz? Então, altamente gabaritado aí pra gente discutir 3 casos de cefaleia no pronto-socorro. Isso, então esse formato aqui de condutas no pronto-socorro é diferente um pouco do caso clínico normal nosso, né, Joca? Então aqui a gente sabe os diagnósticos, a ideia é, vão chegar 3 fichas de pacientes com cefaleia pra gente atender, e aí a gente vai ter que se entender o que falta pra fechar diagnóstico, o que é importante fazer de exame complementar, e até chegar no tratamento. Assim a gente consegue fazer um script rápido de cada doença aqui, com a visão de um médico de pronto-socorro, né? Isso, e com algumas dicas práticas aí no meio também, que são úteis no dia a dia. Então vamos começar o primeiro caso? Primeira ficha do pronto-socorro abriu aqui, Joca, e é o seguinte, tá? A paciente é Luana, de 27 anos de idade, arquiteta, e ela não tem antecedente prévio, já entregando isso pra vocês, tá? Ela vem com cefaleia, como todos os nossos pacientes vão vir, só que o dela começou há 8 horas. Ela relata que a cefaleia é holocraniana, pulsátil, de forte intensidade. A dor iniciou hoje pela manhã, já com uma intensidade menor, e aí conforme o dia foi passando, foi aumentando e atingiu o pico da sua intensidade agora no final da tarde, quando ela chega no pronto-socorro. Não teve fotofobia, não teve fonofobia, mas apresentou náusea e vômito há 1 hora atrás. Ela fala que já teve sintoma parecido com isso há 2 meses, mas na ocasião não chegou a ir procurar o hospital, quase foi, mas acabou não indo. E aí, pessoal? Beleza, Pedro. Então aqui a gente tá frente a um caso de cefaleia numa mulher jovem, né? E nessa questão da anamnese inicial da cefaleia, você trouxe vários pontos importantes, que são pontos que devem estar meio que internalizados quando a gente vai atender uma cefaleia, né? Então, o padrão, a intensidade, a localização, os sintomas que acompanham a dor de cabeça, a progressão, o modo de instalação, também tudo isso é muito importante. Aqui, principalmente, para a gente caracterizar se é uma cefaleia primária ou uma cefaleia secundária. Esse vai ser um ponto muito importante aqui na avaliação inicial da cefaleia, né, Luiz? Exatamente, Joca. A gente tem até um acrônimo aí conhecido, né, que ajuda a gente ali, ajuda os clínicos, ajuda os neurologistas na hora da gente pensar de sinais de alarme, né, para detectar uma cefaleia que provavelmente é primária ou se ela pode ser secundária, né, que é o SNOP-10. Exatamente. Esse SNOP-10 quer dizer que é o SNOP, né? S-N-O-P, né? Que é um acrônimo, cada uma dessas letras é uma característica. Exato. E esse 10 é porque são 10 P's, né? É uma coisa que não dá pra decorar, mas que pode ser consultada. Vale a pena consultar, né? Assim. Exatamente. Mas só pra destacar algumas mais importantes, aí você tem sintomas sistêmicos acompanhando, né? Por exemplo, história de febre, história de imunossupressão. Tá. Esse seria o S do SNOP? Esse seria o S, exato. Sintomas neurológicos outros, né? Além da cefaleia, né? Então, se o paciente tem visão dupla, se ele tem uma ptose, se ele tem uma fraqueza ou uma dormência em alguma metade do corpo, dificuldade de fala. Acho que aí vale perguntar como que era o exame neurológico dessa paciente, né? Acho que aproveitando para dar o gancho já, o exame neurológico aqui normal, tá? Normal, não, tá. Nada chamava atenção. Tá? Beleza. E as outras? O primeiro O? O primeiro O vai ser o início súbito, né? O O de onset, né? Ou seja, você fala de início súbito, geralmente chamam a atenção para causas secundárias. Nossa paciente não tinha. O segundo O? E o segundo O vai ser o início em extremos de idade, né? Aqui, para nós que atendemos mais adultos, né? Principalmente uma cefaleia que se inicia ali depois dos 50, dos 65 anos, tá? É o odd older, né? Isso, exatamente. E aí o último P do Snoopy? O último P do primeiro, né? O primeiro P, no caso, é uma mudança de padrão. Tá. Então, a cefaleia que tinha um padrão recorrente já da paciente, que houve uma mudança desse padrão, também chama a atenção da gente. E aí você tá me falando que depois veio mais 9 Ps, Joca? Exato, mas é mais uma categorização de pistas clínicas que a gente deve buscar quando a gente pensa em cefaleias secundárias. Aí entra cefaleia em gestantes, papiledema, fenótipos, né? Ou seja, tipos raros de dor de cabeça, e aí entram vários outros
outras subcategorias. Legal. É como se tivesse... O Snoopy não foi suficiente, eles querem roubar um pouquinho pra conseguir englobar tudo, aí colocou mais alguns P's aí pra poder ter certeza que nada escapa, né? Exato. E o ponto principal é que é uma coisa que deve ser consultada, a gente nunca vai decorar isso, tá? É legal porque eu já vi uma discussão, só um parênteses rápido aqui no episódio, que o mnemônico ele é bom quando você tá sendo introduzido a um assunto, né? Que você não sabe muito, não conhece muitos casos, pelo menos você então se agarra num ponto de aprendizado, mas aí conforme você vai vendo casos de cefaleia diferentes, de doenças diferentes, você vai começando a refinar o seu critério diagnóstico e às vezes o mnemônico não consegue englobar tudo que você precisa saber, né? Exatamente. Mas acho que é um bom ponto inicial e a impressão que me passa é que a nossa paciente ela não tem nenhum desses chamativos aí desse mnemônico, né? Exato. Então, principalmente a gente vai pensar aqui na cefaleia primária, né, Luiz? Parece que sim, mas acho que uma coisa que eu perguntaria aí na anamnese ainda é se ela, além desse outro episódio que ela teve há 2 meses, ela já teve outros episódios anteriores também, né? Que acho que isso é bem importante pra gente caracterizar uma cefaleia primária. Ela fala, Luiz, que de parecido com esse ela teve 1 a 2 meses atrás, mas nos últimos meses ela tem tido alguns episódios de mais fraca intensidade, que até são alguma coisa parecida. Mas um que quase levou ao pronto-socorro foi esse há 2 meses e agora é esse o mais intenso de todos. Beleza. Então, só para relembrar aqui para o nosso ouvinte, né, quando a gente fala de cefaleia primária, é quando a própria dor de cabeça é a doença, né? Ou seja, quando essa dor de cabeça não é devido a nenhuma outra doença, como uma infecção ou algum outro acometimento do sistema nervoso. E aqui a gente tem 2 principais tipos de cefaleia primária, que são a cefaleia do tipo tensão e a enxaqueca, né? Como é que a gente vai identificar um pouquinho cada uma delas, hein, Luiz? Bom, são critérios diagnósticos clínicos, né? Então, isso já leva a gente a pensar que a grande maioria das vezes, se você não identificou nenhuma red flag no SNOOP10, você não precisa pedir nenhum exame complementar. E isso vai adiantar muito a vida de vocês no pronto-socorro, né? Quanto mais exames você pede, mais exames você vai ter que checar depois. E no caso da cefaleia, se você aí identificou que não tem nenhum red flag para ser secundária, você não precisa solicitar. É legal que esse alívio, ele vem antes de eu precisar saber qual tipo de primária é, né? Exato. Só de já ficar tranquilo de que eu não vou precisar pedir um exame de imagem. Deve ser uma primária, já me norteia um pouco a conduta, já sei que eu vou medicar, não vou precisar pedir exame de imagem agora. E aí, depois vem a discussão qual primária que é que a gente tá lidando, né? Exatamente. E aqui a gente vai pelo fenótipo, né? Ou seja, pelo jeito da dor de cabeça, pelas características que a gente pega principalmente na história, né? Ou seja, dor de cabeça é um tipo de queixa que é muito importante a história do paciente. E aqui a gente vai principalmente tentar identificar se tem características de cefaleia tipo tensão ou de enxaqueca. Epidemiologicamente, a principal cefaleia primária do pronto-socorro é a enxaqueca. Como é que a gente consegue identificar, Luiz? Isso que você falou é importante, Joca. Se você não sabe os critérios de cefaleia tipo tensão e de enxaqueca, já vai com o pensamento de que provavelmente é uma enxaqueca, porque dificilmente um paciente procura um médico com uma cefaleia tipo tensão. Pode acontecer, mas geralmente ela é de mais leve intensidade, o paciente se resolve com ela. Mas assim, grandes chances de um paciente que está procurando você no pronto-socorro com uma cefaleia primária ser uma enxaqueca. E aí vale a pena a gente relembrar os critérios, né, diagnósticos, né, que são critérios clínicos, né? É uma cefaleia que geralmente ela é unilateral, né? Mas ela pode ser bilateral. 2/3 geralmente é unilateral. É uma cefaleia que geralmente tem o caráter de ser pulsátil. Ela é de moderada a forte intensidade e ela piora geralmente com a movimentação, com a atividade física e dura entre 4 e 72 horas. Exatamente. Aí também ela tem sintomas associados, né? Que pode ser foto e fonofobia, né? Presta atenção no E, ou náusea ou vômito, né? Então, se o paciente tem, igual ao nosso caso clínico, só náusea, ele já fecha o critério aí para sintomas associados. Entendi. A ausência de fotofobia e fonofobia, no nosso caso aqui, não afasta a enxaqueca, né? Não, esse caso aí fecha critérios escrachados para uma enxaqueca, né? Exatamente. Apesar também de ser holocraniana, né? De não ser unilateral, mas ela tem as outras características, né? Ela é pulsátil, tem náuseas e vômitos e é de forte, moderada e intensa intensidade. Outra coisa que às vezes é muito comum no pronto-socorro é o paciente falar que ela não é pulsátil. E aí o nosso pensamento vai direto, então é tipo tensão. Pergunte dos outros critérios, não é impossível e não é incomum uma enxaqueca não ser pulsátil ou o paciente não trazer isso pra você. Então se ela for de forte intensidade, piorar com a atividade física, ser unilateral, já tá fechando critérios aí das características de uma enxaqueca, né? Luiz, e outra coisa muito comum também é que quando a gente falou nos sinais de alarme de outros sintomas neurológicos, que alguns tipos de enxaqueca podem vir com sintomas que a gente chama de aura, né? Quais são os sintomas mais comuns de aura que a gente vê nos pacientes com enxaqueca? Tem vários tipos de aura, né? A aura mais comum disparada é a aura visual, a aura visual são sintomas visuais que surgem de forma progressiva, né? Não é uma forma súbita que tal. Eles progridem em até 5 minutos
geralmente são bilaterais. Alguns pacientes falam que são pontos brilhantes ou perdem parte do campo visual. E o mais comum é, dentro de 1 hora, surgir uma cefaleia. Pode não surgir? Pode, né? Que a gente chama de aura cefalálgica, mas não é o clássico, né? Tá. Beleza, então o pulo do gato aqui pra gente prestar atenção é que não é um surgimento ictal, né? É um surgimento progressivo que ele deve durar até 1 hora por definição. Exato, né? A aura que dura mais de uma hora é uma aura prolongada, por definição, e talvez mereça investigação para outros diferenciais. Então é tipo uma hora que começa a durar muito tempo, começa a incomodar e você fica, putz, será que isso aqui é primária mesmo? Será que não tem uma secundária por trás parecendo enxaqueca? É tipo isso? Exato. Imagina você uma aura visual, que é uma perda de campo, né, bilateral, e tá durando aí 3, 4 horas. Deixa a pulga atrás da orelha já, né? Maravilha. Então, nessa discussão, eu vejo que tem algumas coisas da nossa paciente que falam contra a enxaqueca, que é o fato de ser holocraniano e o fato de não ter aura, mas isso, a princípio, não é o suficiente para excluir, porque tem muita coisa falando a favor, né? Exatamente. Ela fecha os critérios necessários pra gente caracterizar como enxaqueca e, pela epidemiologia, tanto de ser a cefaleia primária mais comum e também por ela fazer parte da população mais acometida, que são as mulheres jovens, também é uma questão que reforça o nosso diagnóstico. Beleza, agora eu quero saber a conduta que a gente vai ter diante desse paciente. Entendi a primeira etapa de primária versus secundária, segunda etapa de tipo tensão versus enxaqueca, mas cheguei no diagnóstico, deve ser uma enxaqueca. O que eu vou fazer de remédio para nossa paciente agora? Então, parece ser uma enxaqueca que a princípio começou hoje, né? Então, o que a gente pensa no pronto-socorro pode diferenciar um pouco a conduta, pensar se é uma crise de enxaqueca com status migranoso, que é quando a crise dura mais de 72 horas. Não parece ser o caso dela, né? Então, a conduta inicial vai ser a gente fazer analgésicos, né? Analgésicos simples. Tem outras medicações que a gente pode fazer também, né? Por exemplo, metoclopramida. Metoclopramida é um antidopaminérgico que ela tem comprovadamente efeito analgésico para enxaqueca, né? E tem estudo, inclusive, em monoterapia para tratar com metoclopramida. E se o paciente tem náusea e vômito, é uma ótima alternativa para você usar no pronto-socorro, porque ela vai ter um efeito na dor e nos sintomas associados, no caso, Luiz, náusea e vômito. Eu lembro do momento que eu descobri isso, Luiz, que eu pensei, poxa, mas e se o paciente não chega com náusea e vômito? Não vou fazer, né? Pra mim, na cabeça, o metoclopramida, o Plasil, é pra isso, né? É naquele pensamento de que o remédio só serve pra uma coisa. Mas ele tem efeito na dor, né? Mesmo numa paciente não nauseada, eu posso prescrever o metoclopramida no paciente com enxaqueca, né? Pode sim. Como eu falei, tem um estudo que viu o uso só de metoclopramida para dor na enxaqueca e tem eficácia. Isso aí, como o Luiz enfatizou, né? Aqui a gente vai fazer o tratamento abortivo, né? Para crise de enxaqueca, ou seja, para acabar com aquela crise que a gente tá vendo ali na frente agora. Então, as principais alternativas terapêuticas que a gente vai ter aqui vão ser os analgésicos simples, né? Quando a gente vai ver a literatura americana, eles falam muito de paracetamol, mas existem estudos brasileiros também validando a nossa queridíssima dipirona, que ela, na dose de 1 grama, como tendo efeito em tratamento abortivo de enxaqueca, ela pode ser usada isoladamente ou associada a outros anti-inflamatórios não esteroidais também. Isso a gente vai escolher de acordo com a intensidade da crise, né? A gente vai tratar de acordo com a intensidade e sempre preferindo tratar o mais cedo possível e, se possível, usando tratamentos combinados também para ter uma maior eficácia. Sempre visando deixar o paciente livre de dor nas próximas 2 horas aproximadamente. Tá, então dipirona, metoclopramida, aí dependendo da intensidade eu acrescento um anti-inflamatório junto. O que mais que entra aqui? Então a gente falou dos analgésicos simples e dos anti-inflamatórios, que são os remédios que a gente chama de não específicos para enxaqueca. Quando a gente fala de metoclopramida como um efeito analgésico para enxaqueca, ele já é um pouco mais específico, mas existe uma classe de medicamentos que são mais específicos para o tratamento da enxaqueca, que são os triptanos. E eles podem ser tanto usados no contexto de emergência, como na orientação do tratamento abortivo, quando a gente dá alta para esse paciente. Como é que geralmente você usa os triptanos na prática, hein, Luiz? Muito bem colocado, Joca. Os triptanos foram os primeiros medicamentos desenvolvidos específicos para tratar enxaqueca, né? Eles são antisserotoninérgicos, né? Anti-HT1B e D, principalmente, nesses receptores. E alguns pronto-socorros, ele não é tão disponível nos pronto-socorros no Brasil, mas tem pronto-socorros que tem, sim, viu? O mais disponível em pronto-socorro geralmente é o sumatriptano. E mesmo que não esteja disponível para você usar no seu pronto-socorro, você poderia prescrever para o seu paciente usar em casa depois, né? Uhum. E a gente geralmente começa com a dose de 50 miligramas, né? E praticamente todos os triptanos a gente faz igual. A gente dá o analgésico, ele é mais eficaz no início da dor, e se a dor não melhorar em 2 horas, você pode repetir a dose.
né? Exato. E uma coisa interessante, né, que você falou especificamente do sumatriptano, ele vai ser um pouco mais coringa porque ele tem outras formas de administração além do comprimido, né, Luiz? Exatamente. O sumatriptano também tem aplicação ainda disponível no Brasil subcutânea e tinha antes o intranasal, que é o que você deve estar lembrando, que saiu do mercado agora, infelizmente, que eram muito legais para pacientes que tinham náusea, vomitavam muito. Exato. Faz sentido, né? Não consigo engolir, aí fazer transal, pelo menos o efeito já começava, né? Legal, que pena. A gente sabe que o subcutâneo é mais eficaz, inclusive, que o via oral, né? Quando tem estudo de comparação. E tem outros também triptanos, né? Que a gente pode utilizar. Recentemente chegou no Brasil o que é considerado, em meta-análise, o mais eficaz de todos, que é o elatriptano, né? Tá. Não vou falar aqui nomes comerciais, mas é uma alternativa interessante também, com custo semelhante aos outros, né? Isso. Um adendo importante aqui é que a gente evita essa classe de medicamentos em pacientes com risco cardiovascular elevado, né? Pacientes com hipertensão descontrolada, pacientes com doença coronariana, por exemplo. Então, Joca, como os triptanos eles têm um potencial teórico vasoconstritor, a gente ainda evita nessas populações, né? Mais vasculopata, arteriopatia periférica, mas a gente não costuma ver muito efeito adverso desse tipo com os pacientes, né? Mas ainda é uma contraindicação de bula, assim, que a gente tende a tomar cuidado. Se tiver outras opções, a gente vai preferi-las. Exato. Beleza, então, do tratamento abortivo da dor, a gente falou de dipirona, anti-inflamatório, e aí dos específicos, metoclopramida e os triptanos, né? O que mais aqui? Entra mais algum remédio aqui para o paciente? Eu acho que uma classe também, que seriam os antipsicóticos típicos, né? O principal representante aqui seria a clorpromazina, que ela vai ser usada mais no contexto do status migranoso, como o Luiz tinha falado, né? Ou seja, naquelas enxaquecas mais refratárias que duram mais do que 72 horas. Aqui a melhor evidência vai ser para a clorpromazina intravenosa. Deve ser feita em sala de emergência, com monitorização cardíaca, e que é mais nesse contexto mais refratário. Aqui a sedação vem forte, né? Vem forte. Aqui o paciente, você não sabe se melhorou porque o paciente só apagou e não consegue nem saber o que está acontecendo mais, ou se de fato atuou na dor, né? Exatamente. Exato. E aqui uma última opção, mas que precisa também de um treinamento, de uma curva de aprendizado, são os bloqueios periféricos, né? Aqui os dois principais representantes são os bloqueios, o bloqueio do gânglio esfenopalatino, né? Que é feito com suave nasal, com lidocaína tópica, e o bloqueio subcutâneo dos nervos occipitais, tanto maior como menor, que é feito com lidocaína subcutânea. Já vi neuro fazendo no pronto-socorro em outro plantonista, tá? O plantonista começou um quadro no meio do plantão. Cara, deixa eu fazer aqui rapidinho pra já resolver. Achei interessante, assim. Foi na hora do nada eu vejo a pessoa, um movimento estranho acontecendo no plantão e era isso acontecendo. Exato. É uma opção aí pra, principalmente esse perfil de pacientes que tem contraindicação a outras terapias sistêmicas, né? Como, por exemplo, pode ser uma opção um pouco mais segura em gestantes que tem enxaqueca ou pacientes também com risco cardiovascular elevado. É uma carta na manga aí que a gente pode utilizar. E aí tem dois remédios que ainda não foram mencionados, né? O primeiro é a dexametasona. A gente vê muito sendo prescrito, né? Sim. A dexametasona, ao contrário do que a maioria pensa, ela não tem um papel tão importante na dor, em tirar a dor do paciente. Talvez tenha aí um papel adjuvante, tá? Isso é duvidoso. Mas a principal indicação da dexametasona no pronto-socorro é evitar a recorrência. Tá. Principalmente aquele paciente que já tá num status migranoso, que ele tá tendo dor recorrentemente, né? Há mais de 72 horas. Mas também paciente que não tá no status migranoso, aí, dependendo, tá aí 2 dias, né? Não é um status ainda, mas tá tendo de forma recorrente, você também poderia utilizar. É uma forma de evitar esse paciente voltar no seu plantão, né? E o segundo remédio que eu não vi mencionar foi o tramadol, morfina, e aí? Aqui, os opioides realmente não têm espaço no tratamento da enxaqueca, tá? A gente comentou todas essas opções, né? Para o nosso ouvinte ter na mente que existem opções além dos analgésicos simples para tratar a enxaqueca. E que uma dor intensa, que geralmente é a dor da enxaqueca, não é porque ela é intensa que ela vai responder ao opioide, né? É uma coisa que a gente vê muito e que tem um estudo de vida real, até publicado em 2020 aqui, que até metade das enxaquecas no Brasil recebem opioide no pronto-socorro. É, loucura, né? E isso não funciona realmente. Acho que é legal enfatizar isso, né? Que a escadinha do tratamento da dor, da OMS, que o pessoal entende que a dor fraca usa o remédio simples, a dor moderada usa opioides fracos, a dor forte usa opioides fortes. Isso aqui não tem a ver na enxaqueca. Aqui é um padrão de dor específico, não é uma dor geral, uma dor aleatória. Aqui é um padrão de dor específico e tem um tratamento específico que a gente mencionou até agora e que o opioide não tem papel, né? Exatamente. Exato, né? Os opioides, eles aumentam o risco de cronificação da enxaqueca, eles aumentam o risco de abuso de medicamentos desses pacientes, eles não são comprovadamente eficazes. Vai ter gente aí falando, mas o meu paciente melhorou. Ele pode melhorar, mas ele é menos eficaz do que outras alternativas que a gente ofereceu para vocês. Maravilha. Acho que com isso a gente já consegue tratar a Luana e liberá-la para casa, né? Show de bola.
Pessoal, a gente acabou de liberar a Luana e já chegou uma nova ficha, tá bem? Dessa vez é a Fátima, ela é estudante de jornalismo, tem 21 anos de idade, também é previamente rígida, tá? Ela fala que há menos de 1 hora ela começou com uma dor muito intensa, em região agora de mandíbula, dentes inferiores e o nariz, tudo do lado direito. Durante essa 1 hora, a dor apareceu várias vezes, durando 5 a 10 segundos, tá? Vindo de maneira súbita e com essa forte intensidade. Ela fala que entre os momentos da crise, ela mantém uma sensação de queimação, às vezes choque ali na região da dor. E durante essa 1 hora, algumas dessas crises parecem ter sido desencadeadas depois que ela tentou conversar com alguém ou quando encostou ali no local da dor. Tentando entender um pouco mais, sabendo se ela tinha alguma coisa no passado, ela falou que nunca teve internação, nunca precisou de usar medicamento de uso contínuo. E espremendo um pouquinho, ela fala que há 1 ano atrás ela até teve um quadro de hemihipoestesia direita, mas que ela nem chegou a procurar ajuda, tá? Ela percebeu que a dormência ia passando e aí quando durou mais ou menos 10 dias, sumiu e não teve mais. E ela nem foi atrás pra saber o que era isso. E aí, gente, o que a gente vai fazer pra Fátima? Beleza, aqui é um tipo de dor bem diferente, né, da primeira paciente que a gente viu. Tá. Aqui, a gente, dentro das cefaleias, a gente fala que essa dor tem uma característica, um jeitão meio das neuralgias cranianas, né, ou seja, das algias cranianas, né, que é uma dor mais facial, que ela geralmente é relacionada aos nervos cranianos que trazem a sensibilidade da face, o principal deles sendo o trigêmeo, né, então a gente vai pensar nesse grupo de cefaleias. Aqui, o principal representante desse grupo é a neuralgia do trigêmeo. E como é que a gente identifica o jeito da neuralgia do trigêmeo aqui, Luiz? Será que é parecido com o que ela traz? Parece bastante, né, uma neuralgia do trigêmeo. As neuralgias do trigêmeo geralmente são dores unilaterais, né, o fato dela ser bilateral chamaria muito sua atenção, né, muito incomum. E é uma dor que lembra que tem descritores aí neuropáticos, né, como o Joca falou, é uma neuralgia, né, craniana. Então, descritores neuropáticos aí que o paciente pode ter dor. Sensação de queimação, formigação, pontada, choque, frio, quente, dor em frio, eles descrevem, né? E essa dor, geralmente, ela vem em vários paroxismos, a gente fala ao longo do dia, várias vezes ela ocorre, com duração curta, né? Muito diferente da enxaqueca que a gente tinha visto aí no caso anterior, né? Então, vários episódios de dor com uma duração curta e muitos pacientes, né, até 1/3 dos pacientes pode referir que fica uma dor de fundo ali, né, além dos paroxismos de dor. Uma coisa importante para ficar atento na anamnese, né? O paciente pode falar, não, essa dor não passa. Mas você, calma, tem uma dor que fica de fundo, mas e a dor forte? A dor forte dura segundos. Geralmente eles trazem assim pra gente. E geralmente é nisso mesmo, uma dor que, por definição, ela dura no máximo 2 minutos. A dor forte, uma dor em caráter em choque, realmente, e ela acompanha um dos territórios periféricos do trigêmeo, né? A gente lembra que um deles é o mandibular, o outro é o maxilar e o outro é o oftálmico. O mais raro de acontecer é o oftálmico. O mais comum é acometer a parte inferior da face, realmente, como essa paciente trouxe pra gente, tá? É legal a gente pensar, né, que é uma dor facial, é uma dor geralmente maxilar, mandibular, então muitas vezes o primeiro profissional que o paciente procura é um dentista. Pessoal da odonto, né? Então não pensam que essa dor pode ter realmente uma origem neurológica, né, Joca? Exatamente. E outra coisa importante desse grupo de dores, né, de dores de cabeça, de dores faciais, é que geralmente ela tem um desencadeador por gatilhos, né, ou seja, por áreas faciais, geralmente de toque. O principal deles é o sulco nasolabial e a região interna da boca, né? Então o paciente vai reclamar que não consegue beber, não consegue comer, não consegue falar. Geralmente é um paciente que ele chega muito quieto, ele chega imóvel, assim, que é diferente de outros tipos de dores de cabeça que podem causar agitação. O paciente da neuralgia trigêmea, geralmente ele fica muito quieto e até... Porque ele sabe que qualquer movimento em falso vai desencadear a dor e ele até não deixa você examinar. Assim, é uma coisa que é bem clássico disso. Mas existe uma cefaleia que geralmente às vezes é até estudada junto com enxaqueca, tipo tensão, e logo depois vem ela, que é a cefaleia em salvas, né? Que é uma trigêmeo autonômica, né? Que também então pega o trigêmeo, né? Exato. Aí já faz parte também dentro do grupo de cefaleias primárias, né, as trigêmeo autonômicas, que o clássico, né, a mais comum é a cefaleia em salvas, mas se a gente fosse pensar em outro grupo aí que lembra até mais uma neuralgia do trigêmeo, que às vezes deixa dúvida, é o grupo da Sunha, né, que é o nome novo na literatura, que a gente aprendia como Sunisunkt. Tá. Que parecem muito, né, a gente fala que são dores que lembram característica neurálgica de curta duração, parece muito uma neuralgia do trigêmeo, mas o que pode ajudar a gente a diferenciar? Pegam mais o território oftálmico, né? Pegam mais V1 do que a neuralgia do trigêmeo. A duração pode ser muito semelhante, frequência também. E o marcante que coloca ela dentro do grupo das trigêmeas autonômicas é sinais autonômicos em face, né? Olho vermelho, lacrimejamento, pitose palpebral,
edema periorbitário, miose, plenitude auricular, rinorreia, né, congestão nasal, todos esses sintomas autonômicos. Aqui é importante para o nosso ouvinte, para a gente lembrar, esses dois grupos de dor de cabeça que a gente está falando aqui, eles têm trigêmeo no nome, mas são grupos diferentes, né? A neuralgia do trigêmeo faz parte das neuralgias cranianas e as cefaleias trigêmeo-autonômicas fazem parte desse grupo, das cefaleias trigêmeo-autonômicas, que tem como marcante essa característica dos fenômenos autonômicos, que foram esses que a gente acabou de citar. Outra coisa que pode ajudar a diferenciar um pouco, né, é a ausência de gatilho, né? A gente acabou de descrever aqui nas neuralgias dos trigêmeos, esses gatilhos são muito marcados, né? Gatilhos de ativação do trigêmeo, tanto a parte sensitiva quanto motora dele. Já na Sunisunct a gente geralmente não observa esses gatilhos. E depois dessa discussão aqui, tinha alguma coisa alterada no exame dela, Pedro? Joca, ela não tinha nenhum desses sintomas autonômicos que vocês mencionaram, tá? Então, e ela não acometia mesmo o V1, né, o ramo oftálmico. Então, parecia mais, então, de fato, uma neuralgia do trigêmeo aqui. E no exame neurológico, ela não tinha nada digno de nota também aqui, tá bem? Tava tudo bem tranquilo. Beleza, então aqui a gente pensa muito nessa primeira hipótese que a gente falou, que seria da neuralgia do trigêmeo, né? Aqui é importante a gente falar que o tratamento dessa condição no pronto-socorro, ou seja, o manejo agudo ali, ele vai ser bem diferente de qualquer outro tipo de dor de cabeça que a gente vai encontrar. Aqui a gente vai agir principalmente nessa característica neuropática, porque isso conversa muito com a fisiopatologia, que seria como se fosse ali um fio desencapado pegando no outro, que a gente fala que a transmissão hepática, né, que é o principal desencadeador disso, né, que faz essas dores em choque. E essas dores em choque, elas respondem muito bem a bloqueadores de canal de sódio. E se a gente for lembrar, o principal bloqueador de canal de sódio que a gente pode fazer prontamente no pronto-socorro é a fenitoína. E aqui é uma grande mensagem, né? Frente a uma neuralgia do trigêmeo, o tratamento agudo que vai ter uma melhor resposta vai ser uma idantalização, mesmo semelhante à que a gente faz para estado de mal epilético. Interessante, Joca. Então é outro quadro que, mesmo a dor sendo muito intensa, não é morfina que vai ser prescrito aqui nesse cenário, né? Exatamente. Pode anotar aí que dificilmente você vai usar um opioide para qualquer tipo de cefaleia, né? Tá. Para as primárias tá proscrito, para as secundárias dificilmente, né? Então sempre a gente vai ter um pé atrás de usar um opioide para qualquer cefaleia. Em relação aí ao tratamento no OPS, né? Bem lembrado da fenitoína, Joca. Mas aí vale lembrar também depois do tratamento ambulatorial, né? Que é um dos mais eficazes na medicina, né? Um dos menores NNTs, que é a carbamazepina. Exatamente, que é outro bloqueador do canal de sódio, é uma coisa que a gente até fala entre a gente, né? Tipo, se uma neuralgia do trigêmeo não responde a carbamazepina, você deve repensar seu diagnóstico, né? Exato. É um remédio que é o remédio de escolha, realmente, para essa condição. Carbo ou oxcarba, né? Exato. Uma coisa. Exatamente. Então, fechado. Então, parece uma neuralgia do trigêmeo. É importante essa discussão do autonômica versus não autonômica. E o tratamento vai começar com a fenitoína aqui em bomba de infusão contínua, sendo monitorizada. E é isso, né? E aí, a gente pode já pensar em liberar ela com encaminhamento pro neuro ou talvez até já começar uma carbamazepina aqui se a gente perceber que esse encaminhamento vai demorar muito, né? Pedro, isso aqui seria uma conduta numa paciente com a neuralgia do trigêmeo isolada, né? Onde a gente não suspeita de nenhuma outra causa realmente causando esse tipo de dor. Aqui nessa paciente, uma coisa que a gente tem que comentar e tem que valorizar é aquela história que você falou, que ela tinha tido há algum tempo um sintoma sensitivo, não foi? Exato, ela falou que um ano atrás ela teve uma dormência de todo o lado direito do corpo. Beleza, e aqui vale uma discussão a gente falar o porquê que a neuralgia do trigêmeo pode acontecer, né? Existem alguns tipos de etiologias para a neuralgia do trigêmeo. Quais são eles, hein, Luiz? Então, a gente costuma classificar já e pensar nas etiologias, né? Existe a forma clássica, que é mais de 90% dos casos, né? Que é o contato neurovascular, que pode ser o contato aí de uma artéria com um nervo trigêmeo. Tem a forma secundária, que várias doenças podem causar, né, a neuralgia do trigêmeo. Algumas delas, por exemplo, uma neoplasia ali tocando o nervo trigêmeo, cisto aracnoide tocando o nervo trigêmeo, esclerose múltipla pode desmelinizar ali a raiz do nervo trigêmeo, e várias outras, né? Então a gente tem que pensar que poderia ser secundária. E, por fim, a idiopática, que a gente não identifica nada, né? E essa paciente aí, ela tem uma red flag também, né? Pra gente pensar aí. Se a gente fosse pensar em cefaleia de uma forma geral, nem pensando no nervo trigêmeo, ela tem uma red flag que ela teve um déficit focal, né? Ela teve uma hemipoestesia aí que durou 10 dias, então... Valorizável, né? Valorizável, sim.
Isso, Luiz. E essa paciente aqui, pensando epidemiologicamente também nas causas, nas etiologias de neurologia do trigêmeo, por ser uma mulher jovem que teve um sintoma sensitivo, autolimitado no passado, a gente vai pensar muito em esclerose múltipla aqui como uma etiologia de uma neurologia do trigêmeo secundária, né? Aqui existem algumas dicas, né, que não estão presentes na paciente, mas que podem estar acometendo. A principal delas, acho que é a neurologia do trigêmeo quando acomete os dois lados, né? Ou seja, não simultaneamente, né? Ou seja, uma paciente teve uma neurologia do trigêmeo do lado esquerdo e teve episódios do lado direito. Isso é acende uma grande alerta pra gente de causas desmielinizantes, né? Porque se você pensasse no mais comum, que é o clássico, que é uma coisa encostando no nervo, não seria estranho. Uma hora tá encostando do lado, depois uma hora tá encostando do outro, tá chamando a atenção. Parece de fato que são dois sintomas neurológicos espaçados no tempo e no espaço, né? Isso, exato. Geralmente, a forma clássica, ela é o que a gente chama de side lock, né? Ou seja, ela fica só de um lado, realmente em todas as ocasiões. E aqui seria um perfil de paciente que a gente internaria para completar a investigação, principalmente com a imagem do neuroeixo, né? Ou seja, uma ressonância de crânio, de coluna, para a gente ver se existem outros critérios para fechar para esclerose múltipla. Tentando buscar lesões desmielinizantes aqui na ressonância, Exato, né? Análise do líquido para ver bandas oligoclonais, várias outras investigações necessárias. Eu até esqueci de comentar, mas quando a paciente chegou, eu já bati o olho nela, e 21 anos, né, não é a epidemiologia clássica, né, da neurologia do trigêmeo. Então, o mais comum da epidemiologia da neurologia do trigêmeo é mulheres idosas. Então, é mais um red flag pra gente pensar que poderia ser mesmo uma causa secundária. E aí, já pensando em esclerose múltipla, se encaixa perfeitamente na epidemiologia. Exato. Isso é importante porque muda o tratamento, né? Pensando, se a gente fechasse esse diagnóstico, a gente teria que fazer uma pulsoterapia, fazer um tratamento, uma imunoterapia voltada para etiologia. Legal. Então, essa é uma paciente que merece internar para fazer exames mais rápidos, para fechar um diagnóstico que vai mudar a conduta, né? Exatamente. Maravilha. Então, quem quiser ouvir um pouquinho mais de esclerose múltipla, a gente teve um episódio 164, tá? O episódio de esclerose múltipla, a gente mencionou um pouquinho aí dessa clínica, e aí vai perceber que tem coisa de fato que bate com o caso da paciente. Beleza, indicada internação, bora para a próxima ficha. Bora pro última ficha aqui, o plantão tá quase acabando. Dessa vez o paciente é o Ricardo Vasconcelos, tá? Ele tem 29 anos de idade, ele é estudante de medicina, tá bem? Ele vem no pronto-socorro devido a uma cefaleia holocraniana que iniciou há 3 horas. Ele fala que a dor é intensa, empontada e que é a pior dor de cabeça da vida dele, tá? Uma frase muito emblemática numa abordagem de cefaleia. Ele menciona que a dor atingiu seu pico em menos de 1 minuto, então estava fazendo suas atividades habituais e em menos de 1 minuto ela já estava no ápice da dor dele e ela começou quando ele estava realizando exercício físico. Ele fala que já teve um sintoma parecido, mas de menos intensidade, há 2 semanas atrás, sendo liberado no pronto-socorro com sintomático. Faz uso de escitalopram de maneira contínua para transtorno de ansiedade e de sintomas associados. A única coisa que ele menciona mais é que ele está com um quadro de rinite alérgica aí nas últimas semanas. E aí, pessoal? Bom, aí também de cara a gente já vê vários red flags, né? Retomando aí o Snoop 10 que a gente citou no primeiro caso, aí se no primeiro não tinha nada lá pra gente pensar em sinais de alarme, esse aí eu vejo já vários sinais de alarme, né? Assim, só inicialmente. O primeiro sinal de alarme é a forma de instalação súbita, né? Que a gente define como cefaleia em thunderclap. A cefaleia em thunderclap é a cefaleia que ela, geralmente ela é a de mais forte intensidade, assim, da vida, né? Mas nem sempre o paciente traz isso. E o fato dele trazer isso também pode não ser thunderclap, né? Pode ser uma enxaqueca. Mas o que define ela teve uma instalação em 1 minuto, uma instalação muito súbita. E geralmente ela se instala rápido, mas ela perdura. A maioria delas perdura mais do que 5 minutos, como essa aí tá durando já 3 horas, né? Quem já teve enxaqueca já sabe que ela vem avisando que vai chegar, né? Ela começa assim, como quem não quer nada, ali no final da manhã, e aí ela vai te falar, olha, lá no final do dia... Você vai estar lascado. Você vai estar lascado. Se você não parar agora e tomar remédio, você vai se arrepender. Aqui é diferente, né? Aqui nem dá tempo. A pessoa, quando vê, já tá no ápice da dor dela, né? Exato, né? Uma instalação muito rápida, né? Pelo que parece aí também do caso, é uma cefaleia nova, né? Parece que é o paciente que nunca teve cefaleia. Então já tem aí 2 red flags. E se a gente forçar um pouquinho, o último P, né? Painkiller overuse or new medication. Não sei se são novas, mas eles usam alguns medicamentos aí que me chamam a atenção também. Então ele tem uns 2 ou 3 red flags essa cefaleia dele, né, Joca? Exatamente. E essa questão da história da thunderclap, geralmente é uma coisa que os pacientes falam muito, é que eles lembram o que eles estavam fazendo na hora que começou a dor de cabeça, né? Ah, eu tava no exercício de costas na 2ª série e começou. Entendi. Ou uma coisa bem marcada realmente.
E aí, assim, eu acho que esse padrão de Thunderclap é uma coisa que muda a nossa maneira de abordar o paciente, né? Agora eu tenho que entender que é mais do que só uma cefaleia, eu consigo nichar um pouco e entender que as causas são mais restritas e até um pouco mais preocupante. Uma associação que é muito comum é Thunderclap pensar em hemorragia subaracnoide, né? Exatamente. Aqui alguns red flags vão ter umas trilhas de pensamento mais específicas, né? Assim como, por exemplo, cefaleia em grávidas, você tem que pensar em pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Aqui, Thunderclap, você tem que pensar em algumas etiologias. A principal delas que você comentou é a HSA, mas existem outras causas de cefaleia Thunderclap, né, Luiz? Exato. E ele tem uma cefaleia Thunderclap aí que chama atenção para algo específico, que é uma cefaleia Thunderclap recorrente, né? Isso já vai fazer a gente pensar em algo específico, mas supondo que era uma cefaleia Thunderclap única, né? Aí a nossa principal hipótese tem que ser hemorragia subaracnoide, como você já falou, né? Tem que excluir isso, e uma tomografia de crânio feita com menos de 6 horas da chegada tem alta sensibilidade hoje em dia para excluir sangramento e sistema nervoso central. Mas outras causas de cefaleia Thunderclap que às vezes as pessoas esquecem, né? É, por exemplo, trombose venosa cerebral, hemorragia intraparenquimatosa, apoplexia hipofisária, ruptura de cistos também em algumas regiões do sistema nervoso central e síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, que até que se prove o contrário, uma Thunderclap recorrente, você tem que pensar em síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, né, Joca? Isso. Aqui, diferente dos dois primeiros casos, a gente tem uma cefaleia que tem muita cara de cefaleia secundária, ou seja, os dois primeiros casos a gente pensou muito mais no grupo das cefaleias primárias, que a gente comentou bastante. Agora aqui a gente vai explorar um pouco mais o mundo das cefaleias secundárias, ou seja, quando tem uma doença por trás que causa a cefaleia, ou seja, nós precisamos ir ativamente atrás de causas, principalmente de causas vasculares, como a gente comentou. Porque das coisas que o Luiz falou, nada é muito tranquilo, né? Tudo vai incomodar no momento que você vê a imagem. E aí, só pra enfatizar, quanto mais rápido a tomografia, melhor, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa contraintuitiva, né? Você pensa assim, não, Pedro, quanto mais tempo eu demorar pra fazer o exame, pior vai ficar, a tomo vai ficar super bonita de tanto tempo que passou. O cara pensa que é tipo uma pneumonia, que você demora pra diagnosticar uma tuberculose, você demora pra diagnosticar e aí quando você vê tem uma cavernona. Aqui é o contrário. Aqui, você fazer uma tomografia rápido é mais fácil de você detectar uma hemorragia subaracnoide, se for esse o caso, né? Exatamente. Aqui, dentro das primeiras 6 horas, como o Luiz falou, né, a sensibilidade é praticamente 100% em alguns estudos, né? E você não precisa progredir na investigação se vier uma tomografia negativa. Uma tomografia aqui sem contraste. Porque a gente quer ver o sangue. E o sangue na tomografia é um material hiperdenso. Beleza. Tá? Caso esse paciente se apresente depois de 6 horas, já que a gente está suspeitando de hemorragia subaracnoide, que é a principal causa de cefaleia Thunderclap, né? A principal causa que nós temos que ir ativamente atrás. Se o paciente se apresentar com mais de 6 horas, o próximo exame, caso venha uma tomografia negativa e você ainda tenha suspeita, é o exame do líquor, tá? Que a gente vai atrás realmente de presença de hemácias, presença de um aspecto xantocrômico, tudo isso vai nos auxiliar no diagnóstico. Outra coisa que me veio à cabeça, agora eu tinha até esquecido, quando a gente pensa em Thunderclap recorrente, né? Tem que pensar em vasoconstrição cerebral reversível, mas também existe a cefaleia sentinela, né, Joca? Exato. Que é quando o paciente vai ter uma HSA e ele teve uma cefaleia Thunderclap antes, geralmente é poucos dias antes, né? Geralmente é uma instabilidade de aneurisma ou um pequeno sangramento que antecede o... por completo, foi uma ruptura muito leve, né? Isso, exatamente. Isso lembrando que ruptura aneurismática é a principal causa de HSA espontânea, né? Beleza, então pensando na gravidade, que é deixar de pensar em HSA aqui nesse caso, foi realizada uma tomografia de crânio e veio normal, tá bem? Não teve alteração. Lembrando que a gente tá com o paciente há 3 horas com dor, então tá dentro da janela que a gente fica tranquilo com uma tomografia. Beleza, então, diante desse paciente com a tomografia normal, a gente fica um pouco mais tranquilo de que não tem uma hemorragia subaracnoide, mas a gente ainda tem que prosseguir a investigação, porque esse paciente tem vários red flags, tem uma cefaleia Thunderclap recorrente, tá? E aqui o nosso próximo passo, como o Luiz comentou, vai ser ir atrás das causas vasculares. A primeira etapa foi uma tomografia de crânio sem contraste, pra gente ver a presença de sangue. Agora a gente vai ver essa tomografia com contraste, tanto arterial como venoso, pra gente ver as causas arteriais e as causas venosas. Aqui, a tomografia arterial, a angiotomografia arterial, vai ser principalmente para a gente ver
a vasoconstrição cerebral reversível, né? Que o Luiz comentou algumas vezes aqui sobre a sigla de RCVS, né? Que é uma das causas de cefaleia em thunderclap recorrente de origem vascular, que ela é causada justamente por estenoses focais nas artérias, pode ser tanto da circulação anterior, né? Do sistema carotídeo, né? Ou seja, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, como da circulação posterior também, mas mais comumente da circulação anterior. Aqui, esse paciente ele vai ter um achado específico que vai ser essas estenoses e dilatações das artérias, formando um aspecto meio colar de contas. E eles têm alguns gatilhos específicos que são relacionados, principalmente medicações. A gente observa aí que esse paciente tem 2 medicações potencialmente relacionadas com vasoconstrição cerebral reversível, né? Que é o uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que ele usava estalopram. E o que a gente, talvez eu me arrisco a falar, o que a gente mais vê na prática é o uso de descongestionantes nasais, né? Que ele não falou que usa, né? Mas ele tinha aí uma história de uma rinite alérgica recente, que a gente é mandatório pesquisar na história se ele não usava uma nafasolina, algum vasoconstritor nasal. E esse vasoconstritor nasal poderia causar uma vasoconstrição. E são aquelas coisas cerebral. Que geralmente os pacientes não veem como remédio, né? Não, não, é só um sorinho que eu uso aqui no nariz. Entra no mesmo grupo de omeprazol, né? Exato, isso, né? Xarope, outras vitamina coisas D. Isso, exatamente. É o mesmo grupo de remédios que não toma, mas quando você vê, tá lá a caixa de remédio, né? Exatamente. E a parte da angiotomografia venosa, que também deve ser realizada, vai ser principalmente para ver trombose venosa cerebral. Bom, e ainda falando então de vasoconstrição cerebral reversível, né? Tem outros possíveis gatilhos aí, além do uso de medicamentos, né? Pode ocorrer em pacientes que têm doença renal crônica, hipertensão arterial não controlada, né? Outro medicamento que também pode acontecer são os inibidores da calcineurina, né? Que eles podem causar tanto aí o PRES quanto a vasoconstrição cerebral reversível. Algumas drogas ilícitas também, né? Cocaína, maconha, podem estar relacionadas e por aí vai. E dessa classe dos inibidores de calcineurina que você falou, né? O principal representante vai ser o tacrolimus, Isso. E aí, se eu tô imaginando que o vaso, ele vai fazer uma vasoconstrição reversível, eu imagino que deve simular um AVC de repente também, né? Isso, ele pode tanto causar isquemias, como ele também pode ser uma das causas de hemorragia subaracnoide. Ou seja, a vasoconstrição cerebral reversível, ela pode se apresentar também com alteração na tomo sem contraste de pequenos sangramentos, principalmente de alta convexidade, né? Que a gente chama, ou seja, sangramentos mais altos, né? Ou seja, não tanto na cisterna da base, como são a maioria das rupturas de aneurisma, tá? E aqui é importante porque sempre que a gente identifica uma hemorragia subaracnoide no tomo sem contraste, a gente deve mesmo assim prosseguir para um angiotomo arterial, justamente para ver de onde veio aquele sangramento. Será que veio de um aneurisma? Será que veio de uma malformação arteriovenosa que rompeu? Será que foi uma vasoconstrição cerebral reversível? Ou seja, existem várias também etiologias, esse fluxo deve ser seguido, tá? Engraçado, então mesmo se a tomo tivesse vindo com sangramento, ele também ia ganhar uma angiotomo arterial independente, né? Só por causa da queixa inicial. A diferença é se envolveu o sangramento ou não envolveu o sangramento, né? Exato. Por isso que muitas vezes na prática a gente já pede os 2 exames juntos, né? Principalmente porque é uma técnica muito parecida, né? São aquisições em tempos diferentes só. E que dificilmente um paciente faz somente com vários red flags, vai fazer somente um tomo sem contraste, né? Legal. E assim, como pode ter isquemia, pode ter sangramento, o paciente pode ter coisas além de cefaleia, né? Pode ter sinal focal mesmo, parecendo bem um AVC. Exato. E aí você percebe pela cefaleia que talvez tenha algo a mais aqui, né? Exatamente. Outra causa que a gente esqueceu de comentar aqui, de cefaleias secundárias que a gente consegue ver nessa investigação, são as dissecções de artérias cervicais, né? Tanto dissecção carotídea, como dissecção de artérias vertebrais, que são também causas de cefaleia secundária. E que também podem estar vinculados com o esforço também, né? Isso, exato. O paciente, ele estava no esforço fazendo isso, esforço, né? Manipulação cervical, trauma, tudo isso pode desencadear. Esse caso tem muitas red flags, né, Joca? Mas não esquecendo de lembrar que também existe a thunderclap primária, né? Que vai ser aí um diagnóstico de exclusão. A gente vai ter que investigar tudo e se realmente a gente não encontrar nenhuma alteração, a gente poderia fazer esse diagnóstico. Mas não vai ser o que a gente vai pensar aí com tantas red flags nesse caso. Maravilha. Nosso paciente, então, foi feito a angio-TC arterial e, de fato, a gente identifica a presença de estenose em colar de contas em porção M2 e M3 da artéria cerebral média. Beleza, então aqui é um caso bem característico, né? Para o pessoal que está realmente em pronto-socorro, que precisa conferir essas características muito rápido, a gente tem um score que é validado para vasoconstrição cerebral reversível, né? Que é o RCVS2. Ele está disponível nas calculadoras médicas e é aquele tipo de critérios que junta critérios clínicos, né? Ou seja, você vai ali vendo se foi uma thunderclap, se tem acometimento arterial, se ele teve algum gatilho e fatores epidemiológicos também. Maravilha, Joca. Então, no mesmo momento, então, foi feito anjo venosa, que não veio nenhuma trombose venosa, então veio normal. Fechando mesmo o diagnóstico de vasoconstrição cerebral reversível. E aí, agora, o que a gente faz com o nosso paciente?
Isso, uma coisa interessante, que é meio contraintuitiva, é que a maioria dos pacientes vai ter um gatilho identificado na história, né? Ou seja, um trigger identificado na história, mas que, mesmo ele sendo reexposto a esse gatilho, a maioria dos pacientes não volta a ter vasoconstrição, né? Ou seja, 95% dos pacientes, mesmo que eles voltem a se expor aos medicamentos que causaram o primeiro sintoma, eles não vão ter novamente. Então é uma coisa de uma contraindicação relativa. Se esse paciente precisar de um ISRS de novo na vida, você pode considerar fazer, realmente, porque o risco dele ter novamente é baixo. Na fase aguda a gente costuma suspender, né? Eu acho que eu suspenderia esse estalopram aí. Isso, exato. Mas realmente não contraindica ele utilizar, se ele novamente, precisar. né? Talvez, assim, totalmente opinião de especialista. Eu trocaria o inibidor seletivo, né? Porque parece assim uma coisa mais segura, né? Uma coisa elegante, né? Você acha que faz sentido eu mudar, assim, né? Acho talvez mudar a classe. Pronto. Mas é isso. Então, o tratamento ele é mais de suporte, né? Não existe tratamento específico, existem algumas terapêuticas assim sem grande evidência, né? A gente vê na prática clínica algumas vezes usar inimodipino, que ele tem uma evidência realmente para HSA aneurismática, né? Mas não tem uma grande evidência aí de algum medicamento específico. Na lógica da vasodilatação, né? Ali, tá. Exato. E acho que principalmente porque é reversível, né? Tá no nome, né? Exato, mas o fato dela ser reversível, por um lado ela tranquiliza a gente, mas por outro, né? Esse paciente não pode ir pra casa, porque ele tem risco de complicações muito graves, né? AVC isquêmico, hemorragia subaracnoide, hemorragia intraparenquimatosa. Então é um paciente que habitualmente eu deixo em UTI. Pelo menos o início do quadro, né? E sintomáticos para dor também, né? Porque ele tem uma dor bem importante, né? Se você falar em thunderclap, como a gente já falou, até que se prove o contrário, ela é recorrente na vasoconstrição cerebral reversível. Então, vai ser analgesia, suporte, suspender os medicamentos que podem estar associados. Muitas vezes a gente faz uma hidratação, né? Também para evitar aí, assim, talvez diminuir. Evitar a hipovolemia, né? Evitar a hipovolemia, exato. Colocou muito bem colocado. E um pouco off-label poderíamos tentar nimodipino também, né, Joca? Uhum. Maravilha. Nosso paciente, então, foi realocado como tal. Acho que com isso a gente consegue encerrar o nosso plantão aqui, passando por 3 cefaleias diferentes e entendendo a conduta das 3 aqui, né? Acho que foi legal. A gente passou por cefaleias primárias, de diversos padrões e também investigação de cefaleia secundária, enfatizando bem dicas práticas aí pro tratamento, que são dúvidas comuns na prática do pronto-socorro. Óbvio que cada uma dessas doenças tem muito mais informação, daria pra fazer um episódio só sobre cada uma dessas doenças, mas acho que o objetivo desse episódio foi isso, né? Ser uma coisa mais direta, mais voltada pra paciente atendendo, como se a gente estivesse atendendo mesmo esses pacientes no pronto-socorro. Exatamente. E agradecemos muito aí, Luiz, pela presença e por aceitar o convite pra conversar com a gente. Maravilha. Adorei, pessoal, adorei. Bora pro salve? Vamos pro salves. Começando com o nosso convidado. Luiz, pra quem vai ser o salve? Eu vou mandar então um salve pra minha panela de R1 de clínica, né? Já que eu tô aqui conversando com clínicos hoje, né? Salve é pra quem me ensinou muita coisa no meu R1, né? Tudo que eu sei de clínica. Que é a Palmira, a Lu, o Douglas, o Matheus e o Gui. Essa panela tem muito intensivista, né? Muito intensivista. Minha panela é de intensivista. Muito intensivista e cardiologista. Quem não é intensivista é cardio. É cardiologista, exato. Pessoal super gente boa que eu conheci também. Abraço, pessoal. Um abraço. E você, Pedro, qual o seu salve? Cara, o meu vai pro Anderson, tá? Ele faz faculdade na FMS, né? Que é a Faculdade de Medicina do Sertão. E ele tem, junto com o Anderson, ele pediu um salve pra todo o grupo de estudos de clínica médica, tá com ele, tá bem? Ele fala que ele escuta o podcast na academia e nas viagens de carro. Então, um abraço, Anderson. Beleza, Anderson. Um grande abraço, viu? E você, Joca, pra quem vai ser o salve? O meu salve, Pedro, vai ser pra Thaís Merig. A Thaís Merig compartilhou uma história com a gente no Instagram, que é a história da nossa vida na enfermaria, viu, Luiz? Na enfermaria de neurologia. Ela falou que estava de plantão na enfermaria de clínica e foi chamada para uma intercorrência de um paciente que estava tendo um sangramento peritraqueostomia, né? E uma coisa que sempre comove todo mundo do plantão. E ela falou que lembrou do nosso episódio de traqueostomia, que tá excelente. Um episódio que tá com participação de fonoaudiólogo, de fisioterapeuta, de clínico, de cirurgião. Um episódio multidisciplinar que dá várias dicas práticas e ela disse que salvou ela ali naquele momento. Um abraço, esse viu, episódio, Thaís? que eu tenho medo de sangramento peritráqueo. Ela falou que ficou tudo bem com a paciente, era um sangramento superficial. Maravilha. É o episódio 237, tá? Pra quem quiser dar uma olhada. Isso aí, um abraço, Thaís. Fechou. E com isso a gente encerra nosso episódio. Agradecendo novamente, Luiz, pela presença aí, por ter nos dado várias clinicagens de várias doenças diferentes aqui. Foi muito bom, tá? Muito obrigado, Luiz. Isso aí, obrigadão, Lu. Pessoal. Valeu. Valeu. Tchau. Falou.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba. Oba! Passando aqui no finalzinho para lembrar você de se inscrever no canal, clicar no curtir, mandar pro seu colega aquele vídeo para dar uma moral aqui pro YouTube do TDC. Lembrando que você se inscrevendo aqui no sininho, ativando o sininho, você não perde nenhum vídeo do TDC que lança conteúdo toda semana. Tipo esses aqui, que estão na tela em algum canto aqui.